E aí, pessoal, tudo certo? Bem, hoje eu estou dando início ao nosso curso de cálculo e eu vou estar explicando um pouco sobre o conteúdo inicial e também agora eu vou estar explicando basicamente como vai funcionar esse curso. Então, basicamente, como eu já tenho um determinado conhecimento em cálculo devido a mais de 1 ano e meio dando monitoria de cálculo, eu vou estar fazendo esse curso para ajudar as pessoas que têm muita dificuldade ou até mesmo pouca dificuldade em cálculo. Então eu vou primeiramente eu vou ensinar o conteúdo, mostrar os tópicos mais importantes, os conceitos, as teorias, o embasamento teórico do cálculo 1. Por exemplo, eu vou mostrar o que é limite, para que serve o limite. Depois de fazer essa fundamentação teórica, de passar a teoria para vocês, eu vou fazer alguns vídeos resolvendo exercícios. Por exemplo, eu vou passar limites, vou fazer vídeo resolvendo exercício de limite, para ajudar vocês na resolução dos exercícios e das listas. Então, se alguém tiver algum exercício que ache difícil e queira que eu resolva, já deixo em aberto desde já. Além disso, eu vou estar sempre resolvendo exemplos durante as aulas, tá? Então não fiquem preocupados em relação a isso. Então o curso vai funcionar basicamente assim. Se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aí nos comentários que eu estarei ajudando ou respondendo da maneira mais breve possível, certo? Então vamos dar início ao nossa aula, começando no vídeo de hoje com funções, que é o conceito básico, a base do cálculo 1. Então, pessoal, funções é basicamente um conteúdo bem básico que eu acredito que a maioria das pessoas já tenha conhecimento, mas mesmo assim eu estarei aqui mostrando para vocês. Então vamos lá, o que é uma função? Como funciona uma função? Função, ela é basicamente uma lei de relação, ou seja, uma lei, algo que rege uma relação entre dois conjuntos. Então aqui, por exemplo, a gente tem o nosso conjunto A, que pertence aos reais. Todo mundo sabe o que é reais. O que é reais? São todos os números reais, todos os números existentes, o conjunto numérico dos reais. Então, o conjunto A pertencente aos reais e o conjunto B pertencente aos reais. Se a gente observar aqui, a gente tem um valor x, ele pertence ao conjunto A. E um valor y que pertence ao conjunto B. Qual é a relação entre eles dois? F de x. F de x é a relação entre x e y. Então, isso a gente quer dizer que y igual a f de x. Essa é a lei de relação entre eles. Mas vocês vão se perguntar, tá, então aqui a gente tem x relacionado com y. E aqui que a gente tem x relacionado com y1, y2. Isso é uma função também? Só deixa eu baixar aqui. Não é uma função. Não é. Por que não é? Se a gente observar, aqui está escrito a seguinte frase: cada x tem um correspondente y. Ou seja, cada xzinho, por exemplo, se eu tiver aqui outro xzinho, ele vai ter um yzinho dele. Xzinho, um yzinho. Um x não pode ter dois y. Aqui, esse x, ele tem 2y, portanto, isso não é função. Função, um x tem que ser só um y, porque quando eu colocar um valor x aqui dentro, o que vai acontecer? Eu vou ter apenas um yzinho. Então, isso que vai acontecer. Eu pego um valor x dentro da minha função e eu vou ter um yzinho. Então, isso quer dizer o quê? Que a função é basicamente um valor x vai ter só um y. Os y pode se repetir. O que não pode acontecer é que um valor x tenha dois y. Mas como eu tenho certeza disso? As funções, elas possuem gráficos. Então, deixa eu desenhar aqui para vocês. Aqui a gente tem o nosso plano cartesiano, eixo x e o eixo y. Eu acredito que todo mundo já esteja bem ambientado, já conhece isso aí. Se a gente observar aqui, a gente tem a nossa curva. Se a gente ver, eu tenho aqui x0. x0 só vai ter um valorzinho. x1 só vai ter um valorzinho. Então, é basicamente isso que acontece.
O valor x só vai ter um y, não vai ter 2, beleza? Isso é para ficar bem claro para vocês que cada valor x só vai ter um valor y. Mas o que é esse conjunto A e esse conjunto B? O conjunto A é o meu domínio e o conjunto B é a minha imagem. Daí vocês vão se perguntar, professor, mas por que eu não digo logo que o conjunto A é os reais, o domínio é os reais, e o B, as imagens, é logo os reais também? Porque vai acontecer que determinadas funções não vão ser todos os reais. Não vão ser? Como assim não vão ser? Agora a gente vai entrar no tema de domínio. O que seria o domínio de uma função? Basicamente é o seguinte, aqui o A pertence aos reais, ou seja, o domínio da função pertence aos reais, mas nem sempre vai ser todos os reais. Professor, mas como eu sei que não vai ser os reais? Você vai ter que analisar a tua função. Então vamos fazer aqui um primeiro exemplo para vocês verem o que tem que ser feito. Vamos dizer aqui que a gente tem f1 de x, que é igual a 1 sobre x. O que acontece? A gente tem que pegar a nossa função e analisar se tem algum valor que não pode ser substituído. Aqui a gente tem uma função 1 sobre x, onde o x está no denominador. Tem algum valor de x que eu não posso substituir? Não sei. Se eu, por exemplo, colocar 1 sobre 0, pode acontecer? Não pode, porque não existe não existe divisão por zero. Então a gente já sabe que o x não pode ser zero, porque ele está no denominador. Aqui o x, como é x apenas, ele não pode ser zero aqui no denominador. Então a gente já sabe que o nosso domínio vai ser todos os valores menos quando aqui embaixo é zero. E aqui embaixo vai ser zero justamente quando x igual a zero. Então como a gente faz para determinar o domínio? A gente vai fazer que d de f vai ser dado por x, que pertence aos reais. O x pertence aos reais, com uma exceção tal que x diferente de zero. Então, esse é o nosso domínio. Todos os valores reais, com a exceção do zero, porque quando x é igual a zero, aqui embaixo fica 1 sobre zero. Então, esse é o nosso primeiro ponto de domínio. Aqui embaixo não pode ser zero quando tem 1 sobre alguma coisa. E essa alguma coisa envolve x. Então, o domínio é basicamente isso. Encontrar o ponto da tua expressão, da tua função, que vai dar problema. Vou continuar aqui. Meu celular bugou, eu não consegui gravar o resto. Mas, enfim. O que a gente viu? A gente viu que uma função, a gente determina o domínio, que é o ponto que vai dar problema. Daí a gente viu ali que quando a gente tinha 1 sobre x, o x ele tinha que ser diferente de zero. Mas e se, ao invés de x, eu tiver x menos 2, que é esse caso aqui? Como é que eu vou fazer? Ora bolas, eu sei que aqui embaixo continua não podendo ser zero. Só que antes tinha coincidência que era só x. Agora eu tenho x menos 2. Então, x menos 2 que vai ter que ser diferente de zero. Logo, o que vai acontecer? X tem que ser diferente de 2. Então, o meu domínio, eu vou dizer que domínio de f2 vai ser dado por x, que pertence aos reais, tal que x diferente de 2. Então, o domínio é basicamente isso. Encontrar o ponto da função que vai dar problema. No nosso caso, quando a gente tem uma divisão, no denominador não pode ser zero. Daí vocês vão perguntar, sempre vai ser assim? Não, tem casos diferentes. Terceiro caso, f3 de x e raiz de x. Opa, agora não é uma divisão, é uma raiz. O que a gente sabe da raiz? Dentro da raiz não pode ser negativo. Portanto, se não pode ser negativo, o x tem que ser maior ou igual a zero. Por que pode ser igual a zero? Porque raiz de zero é zero.
Então, a gente determina que o domínio de F3 vai ser dado por x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a zero. Sempre vai ter problema? Nem sempre. Deixa eu mostrar agora um outro caso. F4 de x igual a x mais 2. Tem algum valor de x que aqui dentro não vai... que aqui dentro vai dar problema? Não tem. Eu posso substituir qualquer valor que não vai dar 1 sobre 0, nem raiz de alguma coisa. Então, nesse caso aqui, não tem restrições. Portanto, o domínio de F4 vai ser dado por x pertencente aos reais e apenas isso, não tendo nenhum tipo de restrição, tá? Então, o domínio ele consiste basicamente nisso, encontrar o intervalo ou os valores que eu não posso substituir na função. Por quê? Porque esses valores vão me dar problema e a gente vai ver lá quando a gente for estudar limite que esses valores vão ser de nosso interesse, tá? Então o domínio ele é muito importante no cálculo 1. Para cálculo de área, para cálculo de limite e por aí vai, tá? Então aprendam bem limite, aprendam bem domínio, determinar o valor do domínio, que vai ter muita utilidade lá na frente, tá? Então o domínio é basicamente isso, encontrar essa região onde tem problema na função. O último tópico aí da nossa aula de hoje são as raízes de uma função. Primeiramente, o que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é um valor de x que deixa a nossa f de x igual a zero. Ora, se a f de x igual a zero, y igual a f de x, então, quando f de x igual a zero, y igual a zero. Então, quando y igual a zero, é onde corta o eixo x. Aqui a gente tem uma função de primeiro grau, então ela corta o eixo x em x0. Aqui ela corta o eixo x em x1 e x2, que é uma função de grau 2 com concavidade voltada para cima, tá? Então, basicamente, a raiz de uma função é o ponto x que deixa a função igual a zero, ou seja, que vai cortar o eixo x. Então, como a gente determina as raízes de uma função? Aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo. O que a gente sabe? Que raiz da função é quando ela é igual a zero. Então, o que a gente vai pegar? A nossa expressão igual a zero. Opa, x mais 2 igual a zero? Então, passa o 2 para cá, vai ficar menos 2 igual a x. Então, o que a gente sabe? Que o menos 2 vai ser zero. Perdão, vai ser raiz da função. Porque se eu pegar aqui menos 2 mais 2 igual a zero. Então, portanto, o menos 2 é raiz da minha função. Então, o gráfico vai ficar assim. Menos 2, aqui a função corta. Então, basicamente, vai fazer isso daqui, tá? Então, a raiz de uma função é o valor x que vai fazer com que a função seja igual a zero, ou seja, o valor x que corta esse eixo, que corta o eixo x. Ah, Eduardo, então sempre vai ser assim fácil, sempre vai ser x mais 2, x mais 3? Não, a gente conhece outros casos e eu já vou mostrar para vocês. Então, agora, indo para o nosso segundo caso, encontrar as raízes, agora a gente tem uma função de grau 2. O que a gente faz quando a gente tem uma função de grau 2 e a gente quer encontrar f2 de x igual a zero? A gente pega a nossa expressão igual a zero, mais 2x menos 3 igual a zero. Se vocês observarem, a gente tem uma expressão de grau 2 igualada a zero. Isso quer dizer que é o quê? Bhaskara. Então, vamos lá. Para determinar os valores da Bhaskara, a gente diz que x é igual a menos b, quem que é b? 2, então, menos 2, mais ou menos, raiz d. Tem um pessoal que faz aqui delta. Eu faço direto, que é muito mais fácil, tá? Mas cada um faz do jeito que achar melhor. Mas eu vou fazer direto. Menos 2 mais ou menos b ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Só para quem não sabe, a Bhaskara é o seguinte.
x é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, em que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é a e quem que é c? Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Com esses valores você determina as raízes da tua função de grau 2 igualada a zero. Então, continuando aqui, 2 vezes a, que é 1. Então, 2 vezes 1. Então, resolvendo isso, vai ficar x é igual a menos 2 mais ou menos raiz de 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes menos 3 vai dar 12. Então, mais 12 sobre 2. Igual menos 2 mais ou menos 4 mais 12, 16. Raiz de 16 é 4. Então, 4 sobre 2. O que eu faço agora? X', x, duas linhas. X' é menos 2 mais 4 sobre 2. X, duas linhas, menos 2, menos 4 sobre 2. Menos 2 mais 4 vai ficar 2 sobre 2, 1. Menos 2 menos 4, menos 6 sobre 2, menos 3. Então, esses são os meus dois valores de raiz. Então, basicamente, a minha função, como ela é grau positivo, ela vai ser uma concavidade feliz, positivo para cima, negativo para baixo, quando o A é menor que zero. É assim, perdão, não é aqui não, é aqui assim. Quando o A maior que zero, então ela é feliz. Então, como ela é feliz, ela vai ser uma concavidade voltada para cima com raiz em menos 3 e 1. Como ela é uma concavidade voltada para cima, ela faz isso aqui, tá? Então, qual a importância da gente saber as raízes? Saber as raízes, a gente vai ver lá em limites que isso é extremamente importante para a gente simplificar a nossa expressão, certo? Então, o que eu dou de dica para vocês, para a gente se aprofundar? Saber encontrar o domínio, que é muito importante para o cálculo 1, e saber determinar as raízes da expressão, porque a gente vai ver lá na frente, tá? Só vou dar uma introdução agora, que quando a gente tem um polinômio de grau 2, a gente pode reescrever isso aqui como sendo x menos a e x menos b, em que a e b são raízes do nosso polinômio, tá? Então não se assustem com isso aqui, mas a gente vai ver lá na frente que é extremamente importante, tá? Então, o que eu dou de dica para vocês estudarem, fazerem exercícios aí? Encontrar domínio e saber determinar raízes das nossas expressões, tá? Então façam exercícios disso, que vai ser muito importante para a continuidade do cálculo. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que todos tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Pode falar comigo que eu estarei respondendo. Se alguém tiver alguma crítica construtiva, sempre é bem-vinda. E na semana que vem teremos continuidade do nosso cálculo, entrando já em limites, que é o tópico inicial do cálculo 1. Beleza? Obrigado a todos. Compartilhem o vídeo com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando e até a próxima.